bem-vindos ao nosso seminário, que terá o tema de desacelerar em tempos de desinformação e hiperconexão. Hoje, a proposta é uma pausa importante para refletir sobre a velocidade da informação e a pressão constante da conectividade digital, que afeta a nossa atenção, nosso corpo e também a nossa mente. Nós acabamos vivendo numa era marcada por um fluxo incessante de notícias nas nossas telas a todo instante. E essa hiperconexão nem sempre favorece o pensamento profundo ou uma reflexão crítica. Ao contrário, muitas vezes gera uma ansiedade e confusão e a sensação de estar sempre correndo atrás do próximo conteúdo. E o nosso convidado vai ajudar a explorar essas questões. O nome dele é Lucas Ferraz Nassif, psicanalista ítalo-brasileiro, e ele é cineasta experimental que vive em Lisboa, Portugal. O Lucas, ele é doutor em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e membro do Centro Português de Psicanálise. E como cineasta, dirigiu e montou filmes como Reinforce, Concrete e Bem Forma, exibidos em importantes mostras, incluindo a Bienal Internacional de Arte de Veneza. E, além disso, ele é o autor do livro Missing Links, com o lançamento previsto para 2023 pela editora Baracunan, no qual aprofunda reflexões sobre conexões humanas e tecnológicas. E a sua trajetória singular entre a psicanálise, a literatura e o cinema traz uma perspectiva rica para pensar em tensões entre aceleração, desinformação e cuidado da atenção na contemporaneidade. Por favor, Lucas, se puder começar a palestra. E assim, para a nossa reflexão e a nossa necessidade de desacelerar o mundo hiperconectado, que infelizmente é marcado pela desinformação, eu convido o Lucas para compartilhar suas experiências e os seus pensamentos conosco. Então, sejam todos bem-vindos, que esse encontro nos inspire e também nos ajude a pensar com mais calma, também com profundidade. Bom seminário a todos. Boa palestra, Lucas. Seja bem-vindo. Eu agradeço o seu convite. Agradeço o convite da PUC de São Paulo. E achei muito interessante quando convidaram para falar sobre estar conectado ou não, e convidaram para falar desse livro que eu publiquei em 2023 e que veio da minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa de doutorado sobre a Chantal Akerman e sobre a tentativa de produzir, de construir um conceito, que é esse conceito da descrição, do ato de descrever, enquanto um operador teórico, também artístico ou estético. E eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu acho que vocês conseguem ver minha tela agora ou não? Está compartilhada? Não. Consegue? Não está. Como? Não. Está compartilhando? Não. Agora sim. Agora. Ainda não. Ainda não. Não, tá compartilhando. Consegue ver o livro aqui? Não. A gente consegue ouvir e a gente consegue ver sua tela. Não, Está compartilhando o navegador. Consegue? Na verdade, a Agora gente está se consegue ver vendo. aqui? Não, a gente está vendo você. A gente está vendo o time. O Teams. Então, peraí. Eu vou compartilhar a tela toda. Boa. Conseguiram? Dá para ver minha tela? Conseguem ver aqui o PDF?
Ou não? Não. O pessoal da gravação. A melhor parte dessas questões é que isso diz muito também do próprio trabalho que a gente está fazendo aqui. Essas imagens operacionais. Mas isso é interessante até porque o Farok chama, o Marco Farok chama isso de imagens operacionais. Não necessariamente são imagens que a gente produz, mas são imagens produzidas aí pela tecnologia, mas que a gente tem que se haver com esses novos enquadramentos. Eu fico vendo a câmera o tempo inteiro se movimentar. E isso é muito interessante também para o que a gente está pensando aqui. Vocês não conseguem ver o PDF, então, né? Não. Mas vocês conseguem ver quando eu mudo o navegador. Sim, assim. Então, tudo bem. Então, o livro vocês não vão ver. Então, tudo bem, o livro vocês não veem. Mas, então, aí eu quero contar um pouco a história, né? Esse livro, ele foi publicado em 2023, no final de 2023, por uma editora chamada Baracunan, que são jovens editores que são libaneses, mas que moram em Berlim e em Londres. E eu mandei a proposta desse livro, que era um livro que veio da minha tese de doutorado, de uma investigação que eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, sobre a Chantal Akerman e a tentativa de produzir esse conceito, que seria o conceito de descrição. E aí, por que descrever? Por que descrever imagens? Né? Quando eu estava ali embrenhado na tentativa de produzir uma tese, eu gostava muito da ideia, né? Eu queria muito ali poder trabalhar de dentro da linguagem, tentando pensar os limites da representação e os limites da possibilidade de construir uma tese sem interpretar. E, para isso, a descrição me pareceu uma possibilidade, uma potência dentro do trabalho com cinema, do trabalho com as imagens em movimento. E aí, eu já via a Chantal Akerman há muito tempo, eu era uma pessoa que acompanhava o trabalho dela, ela tinha falecido há 2 anos, quando eu comecei a fazer a tese, e eu vou dividir com vocês aqui. Tem 2 momentos do trabalho dela que me falavam dessa possibilidade de ver imagens em movimento de um jeito que eu tentava ficar mais calmo diante dessas imagens, que eu tentava interpretar menos, eu tentava lidar um pouco com as emoções e com o patos, com essa questão das afecções da imagem. E não era à toa, era justamente com a Chantal Akerman, que era uma cineasta, uma diretora de cinema, que o tempo inteiro tentou trabalhar um pouco nessa borda da não interpretação. E aí, teve 2 momentos ali de quando eu comecei a construir a tese, comecei a construir um pouco o embasamento do conceito, vendo o trabalho dela, que eu pensei, olha, eu acho que eu encontrei. O primeiro é esse vídeo que vocês estão vendo aqui, né? Que é esse vídeo da Chantal Akerman gravando Jeanne Dielman, que é o filme dela de 1975, que acabou ficando o filme mais famoso dela. Né? E depois, há 3 anos atrás, esse filme foi reconhecido como o melhor filme já feito na história do cinema, e é todo um debate também. Eu acho um filme excelente, que dura mais de 3 horas, em que nós acompanhamos 3 dias na vida dessa dona de casa, que é a Jeanne Dielman, e o filme basicamente é a gente perceber, entender qual é o dia a dia dela, perceber esses rituais minuciosos de uma dona de casa e que, em um certo momento do dia também, faz sexo com homens para ganhar um dinheiro. E é muito potente, porque o final do filme ela assassina, né, mata um dos clientes. E eu acho que a Chantal Akerman, o tempo inteiro, quando fez esse filme, ela não queria que a atriz, que é a Delphine Seyrig, que era uma atriz muito famosa, na altura, ela não queria que a atriz interpretasse demais a Jeanne Dielman, no sentido de ter todas as respostas do que era aquela mulher. E aí, quando eu vi esse making-of do filme, tem essa cena logo no início, em que a Delphine Seyrig, que é o tempo inteiro que a Chantal Akerman diga para ela quem é a Jeanne Dielman. E a Chantal Akerman o tempo inteiro se recusa a dizer quem é. Eu só vou dar um play para vocês verem um pouco como era a tensão. Vocês conseguem ver? Não.
Só na Consegue tela, ver? não na tela cheia. Tem que voltar para a tela pequena. Ah, então tá. Mas mas vocês conseguem ouvir o áudio também? Não, aí eu acho que você tem que compartilhar com áudio antes. No compartilhar, tem que compartilhar com áudio. Volta. Compartilha com áudio. Sim, sim. Eu acho. De qualquer jeito, se vocês não conseguirem ver ouvir o áudio, pelo menos eu estou mostrando aqui esse momento, porque ele é bastante interessante, porque vocês conseguem ver pelo menos que as duas estão aqui conversando, né? Elas estão o tempo inteiro debatendo no making off, enquanto elas estão ali no set, e a Chantal se recusa a dar as respostas que a atriz quer. Ela quer que ela produza a personagem na improvisação do filme, naquele ritual que o filme também produz enquanto ele está sendo construído enquanto filme. Então, tem algo também da imagem, meta-imagem, da imagem operacional. E que eu pensei, olha, aqui tem uma pista de como essa diretora trabalha e que também é o jeito que eu quero trabalhar as imagens dela. E o outro momento dessa outra pista que a Chantal Akerman também me deu foi na autobiografia que ela produziu dela própria. Ela escreveu um documentário sobre ela própria, fazendo uma autobiografia, para uma série de documentários sobre cineastas que tinha na França, que durou muito tempo, durou quase 40 anos, eram vários cineastas. Então tem, por exemplo, o Chris Marker falando do Tarkovsky. E tem vários outros cineastas que vão falar de outros cineastas. Só que a Chantal Akerman decide falar só dela própria. Ela decide se documentar. E para documentar, ela decide fazer uma montagem do próprio cinema dela. E isso eu achei isso muito potente, assim, porque também me ajudava a pensar como é que eu poderia trabalhar as imagens dela e esses missing links que as imagens dela produziam. Então, não sei se vocês estão vendo aqui a imagem, né? Começa na sala da casa dela, ela vai sentar aqui, vai ler um papel explicando esse procedimento de montagem, e depois a autobiografia dela, que é a Chantal Akerman, é basicamente um trabalho de montagem, em que ela vai trazer imagens de todos os filmes que ela tinha feito até então, vai, nessa composição de edição, ela vai produzir essa autobiografia. E isso também era uma pista de que eu pensava, olha, talvez esse ato de descrever no lugar de interpretar fosse me dar essa calma para produzir essa tese que eu queria produzir numa diretora que já estava me dando as pistas, né, para fazer isso. E como é que eu penso isso diante da proposta aqui do Cronicamente Conectado, né? Como é que nós podemos trabalhar com as imagens num lugar em que nós interpretamos menos e conseguimos pensar pela associação livre diante dessas imagens. Então, quando eu escrevi um livro, que é o Missing Links, eu estava o tempo inteiro tentando descrever os filmes da Akerman. E eu estava o tempo inteiro tentando pensar como é que esses filmes me contavam uma história sem que eu precisasse o tempo inteiro dizer o que aquela história significava. Então, quais são as palavras que aparecem no meio da minha descrição? Por exemplo, um dos filmes que eu me empenhei mais em descrever é um filme que ela fez em 1978, que foi logo após o Gênio de Humano, que é de 75, que chama Le Rendez-vous d'Anna. E nesse filme, Le Rendez-vous d'Anna, é uma mulher que também é cineasta, como a Chantal Akerman, então tem sempre esse mise-en-abîme de ela trabalhar também com uma personagem que faz cinema. E essa personagem, que é a Ana, ela tem vários encontros ao longo do filme. E ela começa na Alemanha e termina o filme de volta em Paris, voltando para casa depois da exibição do filme na Alemanha, passando pela Bélgica, encontrando a mãe dela, encontrando a amiga da mãe dela, e depois encontrando um amante. É muito interessante, assim, como a Chantal
constrói o filme a partir de encontros. Ela não conta nada, de fato, ali do filme que a Ana produziu. Ela está o tempo inteiro mostrando o que tem ao redor do filme. A gente vê, por exemplo, a imagem da Ana do lado de fora do cinema. Mas a gente não vê imagem desse filme, a gente não sabe nem o título do filme. Então, como é que a gente consegue construir a história de uma personagem só por esses encontros e por esses escombros de história? Então, quando vocês me propuseram a falar dos missing links, diante aqui do Cronicamente Conectado, eu penso um pouco nessa relação de patos, de afecção que tem com pequenos fragmentos. E é muito marcante que quando eu fui fazer essa tese, que era sobre descrever imagens em movimento, eu não vi esses filmes da Chantal Akerman no cinema projetados, vindo lá da sala de projeção, ou de um projetor. Eu vi esses filmes da tela. E é muito interessante porque quando a gente vai trabalhar com as imagens movimentos de telas de computador, não de projeções, então não é o que está acontecendo hoje, porque vocês estão me vendo numa projeção e não numa tela, nós não estamos sendo afetados pela energia da tela, de alguma maneira. E isso é muito marcante, porque quando eu fiz a minha tese, eu estou o tempo inteiro trabalhando com os arquivos dos filmes da Akerman, que eu peguei de um site online, ou que eu trouxe de um DVD, eu estou o tempo inteiro recebendo essa energia da tela enquanto eu estou descrevendo. Então, a afecção, ela de fato se passa num lugar fisiológico do meu corpo. Isso depois me abriu um caminho para o trabalho que eu fiz com imagens em movimento da animação japonesa, e quando eu vou pensar, por exemplo, as crianças que têm ataques epiléticos vendo um episódio de Pokémon. Mas esse trabalho já começava lá nos Missing da Akerman, que diz de uma relação com a imagem do computador, em que eu estou tentando o tempo inteiro dar conta daquilo que essa imagem está me passando. E como é que a gente consegue descrever e não interpretar? Como é que a gente consegue trabalhar com a angústia dessa associação livre, que seria a não interpretação? Porque a não interpretação, ela diz de eu tentar um pouco me desfazer de certos lugares de verdade, de certos lugares em que eu consigo dizer que o cinema da Chantal Akerman é um cinema que é assim ou assado, porque ela é assim ou assada, porque tem uma história que diz anteriormente quem é aquela personagem que eu estou a ver. Então, depois eu convido vocês a irem ali trabalhar a leitura do livro, né, que está em Open Access online, porque ele o tempo inteiro tenta fazer, mesmo no design, uma confrontação com esse objeto que é escrever um filme, escrever a partir de um filme, escrever uma descrição de filme. E esse lugar de ansiedade é um lugar que me precisa o tempo inteiro questionar a minha posição enquanto alguém que interpreta, enquanto alguém que vai dizer que aquele filme diz exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu estou a ver uma das cenas de Rendezvous d'Anna, eu tento descrever todo o cenário, eu tento descrever todas as imagens que vão passar naquele filme. E eu queria mostrar para vocês um desses momentos de descrição. Vocês conseguem ver essa imagem aqui que eu pus? Sim. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o áudio. Conseguem ouvir o áudio? Não. Pois, o problema é que eu queria... por exemplo, o livro é cheio de links para essas tentativas de descrição. Depois vocês podem procurar também no PDF, se eu não conseguir mandar o áudio aqui, porque o PDF são as transcrições dessas descrições constantes diante dos filmes. Porque, se nós formos pensar na matriz de por que eu quis transformar essas descrições numa tese e depois num livro. Se nós lermos, por exemplo, os platôs iniciais, né, platôs de Deleuze de Guattari, se nós lemos, por exemplo,
o platô dos postulados da linguística e dos regimes de signos, Deleuze-Guattari está um tempo inteiro a tentar propor que nós pensemos com possibilidades de variação. E eu encontrava, no ato de descrever essas imagens em movimento, possibilidades de variação das minhas relações com essas imagens. Então, o que acontece se eu descrever a mesma cena 3 vezes? O que acontece se eu descrever 3 vezes a mesma cena em 3 dias diferentes? E depois eu tento comparar essas diferenças na descrição. No cronicamente conectados, como é que nós podemos parar diante das imagens e reter uma imagem que eu encontrei, por exemplo, na internet e montar com ela diversas vezes? Como é que eu consigo parar a minha relação de uma patologia do dia a dia, né, que a gente poderia pensar nessa relação com as telas, e descrever constantemente uma mesma imagem? Então, quando nós estamos a trabalhar com um personagem de um filme, por exemplo, e de um filme que eu não fui ver no cinema, de um filme que eu estou numa tese, no dia a dia, revendo e vendo novamente, revendo daqui a um mês ou daqui a um ano, porque uma tese demora 4 anos, como é que eu tento sempre descrever aquele mesmo momento? Então, esse ato de uma paragem na imagem do movimento, para que eu possa sempre descrever, é também uma possibilidade de abertura para uma variação na descrição. Então, o conceito de descrição que eu produzo ali como hipótese é um conceito que está o tempo inteiro interessado na operação de transformação dentro da própria linguagem, para que a linguagem deixe de ser só um lugar de representação em que eu me valho de lugares fixos de um simbólico, para que eu consiga transformar esse próprio simbólico por uma repetição constante. É uma pena que eu não consigo mostrar o áudio, porque eu tinha separado aqui os vídeos com esse tipo de momentos de descrição. Eu tinha pego essas transcrições do livro e colocado nos vídeos. Mas depois eu convido vocês a abrirem lá o próprio PDF do Open Access. Só para terminar um pouco aqui a minha fala para vocês, eu acho que a nossa relação, né, com as imagens digitais que a gente encontra aqui nos nossos devices, nas nossas telas, nos tablets, nos celulares, é claro que nós podemos, de uma maneira um pouco moralística ou ideológica, tentar pensar que elas podem estar ali o tempo inteiro nos fazendo perder a atenção. Mas eu acho que quando eu fui tentar trabalhar o filme da Chantal Acker, eu também estava muito interessado em pensar no contemporâneo, quem é que tem trabalhado imagens em movimento a partir da montagem e repetido para que conseguisse chegar, pela associação livre da montagem, a lugares que não fossem de um certo moralismo, de um certo trabalho ideológico contra essas imagens do digital. E aí eu queria mostrar para vocês esse trabalho do movimento que é uma vanguarda da internet, que é o movimento do Core, que eles são pessoas do mundo inteiro, né? É um movimento global, em que eles pegam vídeos do TikTok e vídeos que eles encontram pelo YouTube, eles fazem o download desses vídeos e eles produzem montagens, que não necessariamente tem ali um significado final, mas eles sempre trabalham com a ideia de uma ansiedade diante dessas imagens. E eles sempre trabalham com a ansiedade enquanto uma quebra de interpretação ou de significado muito evidente. O que a gente faz, então, quando a gente monta e exibe imagens assim, que eu tirei do TikTok ou do YouTube? Eu divido ela com outras pessoas. É muito interessante que esse movimento do Core trabalha assim, né? Eles dividem entre eles fazem projeções em eventos sociais e querem o tempo inteiro elaborar isso sem trazer um significado para as associações livres, mas eles querem que essas associações sejam possíveis de ser perpetuadas e trabalhadas entre
outras pessoas que não só os pequenos grupos. Então, eu trago aqui um dos exemplos do movimento Core, que é de uma pessoa que nunca diz o próprio nome, sempre trabalha com um alias, né, que é com um codinome, que é The Ontological Turnt, e essa pessoa fez esse vídeo que se chama Ultra Core Anxiety 2023, The Anti-Authenticity Sequence. E essa pessoa, né, que é o The Ontological Turnt, produziu um filme de 50 minutos, só com esse material que encontrou pela internet, e que tenta produzir ritmos e sequências. Tem também áudio, é uma pena que vocês não consigam ouvir, mas também pode ser ouvido no mudo. E que não simplesmente é para você só ver aqui sozinho no seu computador, mas é também para você convidar outras pessoas e ver junto. E trabalhar com a sequência de imagens que é colocada na associação livre, acreditando que é possível produzir uma variação na maneira como a gente consegue trabalhar com as imagens pela montagem. E a montagem é também uma instância de descrição. Então eu queria só botar aqui um dos trechos, né? Vou botar talvez um trecho final, que eu acho bacana. Conseguem ver, né? E esse movimento do core, eles tentam o tempo inteiro trabalhar a partir da montagem enquanto um ato de descrição também, enquanto ato que não é necessariamente interpretativo, ou seja, eu vou montar com aquilo que é o excesso da internet. Se a gente for pensar por uma ideia de inconsciente semiótico, né, pelo que a propósito do Guattari, do Félix Guattari, como é que nós trabalhamos em associação livre com os elementos que compõem imagens, sem que necessariamente a gente traga essas imagens o tempo inteiro para um contexto da cultura, em que vai a cultura dizer primeiro o que as imagens são. Eu acho que o que o Core faz e o que a Chantal Akerman já fazia desde os anos 70 é tentar primeiro partir da imagem como uma possibilidade de ressemiotização de uma história. Então, quando a Akerman diz para Delphine Zerrer, eu não vou te dizer quem a Jeanne Dielman é, nós vamos descobrir isso só quando o filme estiver pronto, porque a Jeanne Dielman é aquilo que é da realização do próprio filme. Eu acho que essa mesma radicalidade de ressemiotização da nossa relação com as imagens, das nossas operações ou das nossas agências diante da imagem, também está, por exemplo, hoje nessa vanguarda da internet, que faz um filme em 2023 com a montagem do excesso que encontra no YouTube. Então, eu estou aqui disponível, se vocês quiserem fazer perguntas, né? É uma pena que os áudios não funcionam, mas nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. E assim, esse livro, que é o Missing Links, ele, quando os editores aceitaram publicar, eu pedi para eles que a gente tentasse trabalhar sempre pelo design, e para que o design do livro traga também uma experiência radical de um conto. E
por que o encontro com o livro precisa ser radical? Porque eu acredito que, sobretudo na nossa relação com as telas e com a ficção das imagens que a tela faz atacar o nosso próprio corpo, né? O livro não é que ele vá reproduzir isso, mas ele precisa ser também um objeto tão estranho quanto esse, que é uma tela. Porque por mais que nós todos os dias vejamos o nosso telefone, ou vejamos a televisão, ou aquilo que a TV se expandiu nos tablets, etc., é uma experiência de estranhamento. Nós estamos em contato com esse objeto que produz calor, com esse objeto que está ali no meio da nossa casa, ou que nós vemos quando a gente está no ônibus, ou que nós vemos quando nós estamos ali na pausa do trabalho. É muito interessante trabalhar com a possibilidade de um objeto que nós carregamos para qualquer lugar e que está o tempo inteiro a produzir narrativas. Então, assim, é importante também marcar que a televisão não é só a TV das mídias, a televisão e os telefones não são só aqueles das mídias sociais, eles são também aparelhos de produção de ficção, e de uma ficção que está no meio do media res, há outras ficções que são as ficções das nossas vidas, né? Encerrando aqui a minha participação, quando nós pegamos ali Deleuze e Guattari, eles querem pensar a esquizofrenia dentro do capitalismo. E mais uma vez, é para tentar pensar como é que tem atos de resistência sendo produzidos dentro daquilo que seriam aparelhos de captura. Então, por mais que nós pensemos que esses objetos de tela, eles podem capturar aquilo que seria da nossa integridade, da subjetividade, uma produção capturada, eles também estão o tempo inteiro produzindo montagens de expressões e ficções, que nós vamos ter que nos ver com aquilo, e que nós estamos vendo no meio da casa da família. Então, pensando assim, dentro dessa ideia de uma ressemiotização que vem do corpo e da relação com o inconsciente, essa ressemiotização vem de um objeto já muito domesticado, que é o objeto da televisão, ou da TV expandida. Então é isso, eu agradeço, muito obrigado, e se vocês tiverem perguntas podemos conversar, e eu depois, se vocês puderem enviar o link também do livro, que eu acho bacana para olhar, é muito bom. Obrigado. Consegue ouvir, Lucas? Sim. Uhum. Então, agora nesse momento eu vou chamar. Primeiro quero agradecer a sua participação. Muito bom esse tema, a gente fica muito impressionado com tantas informações, né? Obrigado pela sua participação, a gente está bem satisfeito. Agora eu vou convidar o professor coordenador do curso aqui, né, de multimeios aqui da PUC. Ele é doutorando em comunicação semiótica daqui da PUC. Ele vai mediar aqui a nossa conversa. E aí, fiquem à vontade aqui também no auditório para fazer as perguntas. Por favor, Marcos, pode ficar à vontade. Dá para falar aqui, né? Vocês têm questão, gente? Tem? Então... Peraí. Lucas, tem como você descompartilhar a tela? Porque a gente está vendo muito pequeno aqui. Ótima pergunta. Tá conseguindo me ouvir? Ou tá ruim assim? Bom, eu tenho, na verdade, duas coisas que eu queria perguntar para você. A primeira delas, eu queria entender um pouco melhor, um pouco desse processo que você falou do Deleuze, né, da esquizofrenia, assim, e me fez pensar um pouco sobre como a gente constrói, assim, uma ideia nossa na internet, e até mesmo, como você disse, que a gente constrói narrativas e ficções com o nosso celular. A gente tem essa possibilidade, né? Então, eu queria talvez ouvir você falar um pouco mais sobre isso, porque me pegou um pouco, né? E também queria saber se você tem alguma indicação de outros movimentos, que você falou do Core. Eu queria saber um pouco mais
Tipo, se caso você conheça alguma outra coisa, algum outro movimento que também faça essa ação, sabe? Fiquei interessada, achei muito legal. Obrigada, viu, pela fala. Não, eu que agradeço pela primeira pergunta, que sempre é bom que alguém pergunte. Muito obrigado. Então, começando pela segunda pergunta, que é a do Corcor, eu conheci o Corcor quando eu fui fazer depois eu escrevi um livro sobre animação japonesa, depois desse primeiro livro que veio da minha tese, ficou muito tempo ali para ser editado. Eu já estava com uma outra pesquisa, que era uma pesquisa sobre anime, sobre animação japonesa, e que foi publicado por uma editora muito interessante que chama Becoming Press. Eles estão na Alemanha, né? A editora é lá, e antes do meu livro, eles tinham publicado um livro do Corcor, The New, como é que se chama? The Corcor, The Avant-Garde of the Internet. E o que acontece é que o Corcor, basicamente, não sei se vocês já viram esse diretor, que é o Adam Curtis, que trabalha com found footage. Ele é um cara que vai para os arquivos da BBC e ele produz filmes sem necessariamente narrativa. E o trabalho dele é lindíssimo, ele consegue produzir uma montagem soberba sobre a história do mundo. Ele não diz necessariamente aquilo que ele usa alguns letterings, às vezes, não tem ninguém narrando, mas você consegue perceber alguma coisa, você consegue ter uma relação de afecção com aquelas imagens históricas e chegar ali a certas compreensões que você nem sabe necessariamente o que são, mas que nessa relação com as imagens que ele produziu, você, enquanto público, tem ali que o tempo inteiro trabalhar, algo se passa. Esse patos está o tempo inteiro em jogo no trabalho do Adam Curtis. Mas o Corcor faz isso no contemporâneo, porque eles não vão no arquivo da BBC, eles vão no YouTube, eles vão no Instagram, eles vão no TikTok. E o Corcor começou como um movimento assim, de jovens, muito ali, nesse momento um pouco pré-pandemia, mas que ganhou muita força durante a pandemia, que estavam lá trabalhando com software de montagem, todo mundo jovem, todo mundo na graduação, no mestrado, e eles sempre tinham um pouco essa certa melancolia de uma juventude que estava presa em casa e montando imagens, com as imagens que encontravam na internet. Então, assim, eu recomendo procurar esse livro, e eles têm, por exemplo, essas mostras de filme que eles fazem em vários lugares do mundo, que chama The Open Secret of the Internet, e que é curado por uma artista que chama Dana Daoud, e a Dana faz um compilado de vários artistas que produzem no Corcor, e muitos deles usam o nome pessoal, usam só um alias, alguma coisa assim. E é muito bacana, assim, porque você está o tempo inteiro tentando chegar a uma conclusão do que você está vendo, mas os filmes, eu acho que te dão uma rasteira, eles puxam o seu tapete. E para isso, por exemplo, eles usam muito humor na hora da montagem, e são trabalhos muito sólidos, assim, em termos estéticos, que vem um pouco da coisa do Vaporwave, etc., mas assim, que não é necessariamente tão conhecido. Então, o Corcor é o que eu mais indico. Mas eu indicaria também, por exemplo, o trabalho do Adam Curtis. Agora, a primeira pergunta que você me fez é muito importante em termos teóricos, em termos de estado da arte, né? De como é que a gente chegou aqui para falar da descrição da Chantal Akerman, e para depois da Chantal Akerman falar de animação japonesa, ou falar de Corcor. Deleuze e Guattari, eles vão trabalhar como uma crítica à psicanálise lacaniana, do Jacques Lacan. O Guattari foi um analisante do Lacan, e ele é muito importante no Brasil, né? Nós temos no Brasil uma leitura muito bacana de Guattari, que não necessariamente acontece na Europa, acontece na França, mas em Portugal, onde eu estou, por exemplo, é complicado, no mundo anglo-saxão também. Mas o que o Guattari vai perceber da leitura do Lacan é que o Lacan ele baseia a construção toda da psicanálise numa questão pós-freudiana, que seria de que o pano de fundo da psicanálise é sempre a neurose.
Então, a neurose é basicamente o quê? A neurose significa que nós aceitamos, de alguma maneira, uma certa castração de um simbólico, que é a linguagem ou a cultura. E o Guattari vai dizer, olha, mas espera aí, tem coisas além da linguagem e além da cultura que não necessariamente estão ali sendo escutadas quando eu vou ouvir uma pessoa em psicanálise. E aí ele propõe com Deleuze esse termo da esquizoanálise. E o que acontece? Né? O que acontece é que o Lacan, quando vai trabalhar no estágio do espelho do Freud, ele quer pensar em uma pessoa que se olha no espelho quando é uma criança e que é reconhecida por um grande outro, por uma cultura, naquela forma que ela tem. Ou seja, eu sou neurótico porque eu tive um certo reconhecimento cultural da forma que o meu corpo tomou diante do espelho. Isso é um caminho de neurose, porque você depois vai ter que falar dessa forma em que você se reconheceu. Todos esses links que estão ali entre você e esse grande outro da linguagem e da cultura. A esquizoanálise quer ouvir exatamente onde é que esses links falham. Exatamente onde é que não produzem essas ligações entre a linguagem e a cultura e a forma que você se reconheceu no espelho. Porque tem ali alguma quebra dessa relação com o grande outro, lacaniano. O que eu quero dizer, por exemplo, quando a gente está o tempo inteiro trabalhando com telas, e isso é muito criticado, né? Assim, por exemplo, uma psicologia comportamental, é que as telas têm que ser domadas e as telas não podem produzir links que saiam da relação com o grande outro. E o interessante, por exemplo, quando a gente vai ler Deleuze e Guattari, é que eles estão o tempo inteiro interessados em outros links que são feitos a partir das imagens. Então, assim, o que eu reconheço assim, no trabalho que depois eu fiz da Ackerman, com a animação japonesa, etc., é que é possível que existam outras relações para além da linguagem e que também devem ser estudadas e que não necessariamente precisam ser interpretadas a partir de um certo lugar de verdade da interpretação, que ao fim e ao cabo é sempre a cultura para o Lacan. Então, assim, o que o Guattari está pensando é como é que a gente produz outras culturas dentro da própria cultura. Como é que eu produzo outras línguas dentro da própria língua. E eu acredito que no contemporâneo está a ser produzido na sala da sua casa, dentro do seu quarto, quando você está com uma tela, ouvindo a sua mãe falar, ou o seu pai falar, mas você está prestando atenção na tela. Isso é uma relação de psicose, talvez, mas que não tem que ser moralizada, tem que ser pensada na potência de produção de diferenças isso dá. Então, assim, tentando responder um pouco a sua pergunta, eu tenho ido até um pouco longe demais, mas eu acho que essas imagens que a gente está vendo o tempo inteiro, que contam outras histórias, você não necessariamente é um sujeito passivo diante delas. Elas estão dizendo para você o tempo inteiro que você pode também trabalhar com elas. Elas são ficções que dizem de outras ficções aí, para além da ficção da casa, do ambiente familiar, etc. E eu acho isso muito importante. Esse outro livro que eu publiquei, que foi esse ano, que é o Unconscious Television, ele basicamente existe para tentar pensar esse caminho. Como é que eu consigo produzir outras linguagens dentro da linguagem? Como é que eu consigo produzir outras reações que não precisam ser só da ordem da interpretação? Posso fazer, então? Lucas, eu queria fazer uma pergunta para você, né, em relação a como se dá a atenção no audiovisual, uma passagem que vai acontecendo. E você mostrou os filmes da Chantal Akerman, uma cronologia meio solta, e depois a gente tem o YouTube, que é mais curto, depois o TikTok, que é mais curto ainda, né? Mas, por outro lado, tem séries, as pessoas maratonam, né? Ficam horas assistindo a mesma série, né? Então, o que eu queria te perguntar é como você acha que está a atenção contemporânea, né, em função dessas modificações. Parece que elas vão para os dois lados, né, tanto para o muito curto quanto para o muito longo, se a gente for comparar com o padrão de filme da época da Chantal Akerman,
todos os produtos audiovisuais, claro, tinham alguns mais longos, outros mais curtos, mas em geral estavam mais ou menos ali dentro de uma duração aproximada igual. Né? Uhum. Eu acho essa pergunta muito boa, porque é uma coisa até que, por exemplo, eu acho que diante das séries de TV, o que nós percebemos hoje em dia são filmes que tentam ser mais longos, que te levam para o cinema para ter uma experiência gigante com o cinema. E o cinema quase que para tentar, como se você tivesse que ir à ópera, então precisa ser gigante. Até, por exemplo, eu estava ali as críticas de Cannes desse ano, e todo mundo fala do filme do Kleber, e dizem, puxa, mas um filme de 2 horas e 45? Então, tem algo quase que para responder à acessibilidade tão grande da ficção nas séries, do binge-watching, do maratonar, o cinema quase que também hoje quer fazer filmes muito longos que justifiquem que você vá até o cinema e empreenda essa relação que, de fato, quase que virou uma relação de teatro. O cinema perdeu um pouco esse lugar de um passatempo que pode ser do dia a dia, ou de um entretenimento. É quase que também trazer como uma experiência que vai ser muito grande, que vai ocupar o seu dia, vai ser um evento. Eu acho que é uma questão que a gente pode debater. O que me atrai nas relações de uma televisão expandida, ou seja, de YouTube, Netflix, ou outros streamings, ou mesmo Twitch, ou vídeos de TikTok, é exatamente eu poder ter uma tela aberta aqui e poder ter uma outra tela ali. E, de repente, pausar esse vídeo e continuar a ver o outro. E está numa relação em que o agenciamento é muito marcado. A minha relação do tempo que eu vejo o filme é eu que escolho, que é uma relação muito diferente da relação que eu tenho quando eu entro numa sala de cinema. Né? A sala de cinema, eu acredito que é um ambiente muito mais neurotizado, porque você vê de onde é que vem essa projeção, né? Tem todo um set, um certo aparato dispositivo que te deixa ali confinado. E que o museu também faz isso. Eu gosto muito do trabalho com as telas, porque as telas deixam a questão do agenciamento muito marcada. Mas isso é a minha visão, é a minha hipótese. Nós até aqui, eu trabalho na Universidade Nova de Lisboa, nesse projeto, que é Cinema e Morte. E nós convidamos um professor, que é um professor muito bacana, que tem 2 livros muito importantes sobre a animação japonesa, e foi ele ali que nessa entrevista que a gente fez com ele, que marcou isso para mim. Nós, hoje em dia, temos filmes na tela do nosso computador. Se nós formos escrever um livro sobre cinema hoje, nós talvez não vamos escrever o Imagem e Tempo do Deleuze mais. Tem algo, o tempo, de repente, ele deixou de pesar tanto quanto eu acho que o tempo da imagem e tempo. Tem algo do nosso agenciamento agora que diz uma certa angústia nossa, que eu acho que é muito mais esquiza do que neurótica. E que aí a gente tem que aprender a trabalhar junto, se escutar e ouvir como é que a gente trabalha esse agenciamento para que ele produza uma grande força de desejo e não de captura pela grande mídia, pelo capitalismo, etc. Então, assim, essa abertura que os microtempos da tela deram, assim, das telas deram, né? Essa abertura é sempre para vários caminhos. Caminhos de captura ou caminhos de produção desejante. O que é importante é a gente conseguir produzir desejo, para que a gente produza liberdade, vida, e não só confinamentos. Por exemplo, no Japão, é muito trabalhado, né? Porque os hikikomori acabam sendo capturados. Os hikikomori são esses jovens japoneses que não saem de casa e estão ali na relação com o anime ou com jogos de videogame, que seria tido como relações de captura. Como é que nós podemos pensar a potencialidade dessa relação das telas sem que necessariamente sejam capturadas a nossa libido, o nosso desejo? Tem que ser lugares em que a gente consegue produzir diferença e não isolamento. Eu acho importante a gente ouvir isso. Né? E para que a gente ouça isso, a gente precisa produzir
capacidade de escuta. Seria um pouco por aí, não sei se respondi. Respondeu sim, obrigado. Viu? Próxima pergunta. Né? Oi, Lucas. Obrigado aqui pela sua participação. Eu queria saber onde você está, em primeiro lugar, e se você usa esse método da descrição nos seus próprios filmes. Como você faz, né? Quando você faz. Sim. Eu sou investigador aqui na Universidade Nova de Lisboa, né? Eu trabalho dentro de um projeto do European Research Council que se chama Film and Death. Vem de uma hipótese da professora da Universidade Nova de Lisboa, Susana Viegas, que filosofar com o cinema, ou com o filme, ou com as imagens de desenvolvimento, é uma meditação sobre a morte. E então eu comecei a trabalhar com eles, né, desde o ano passado, e nós somos alocados, né, dentro da Universidade de Lisboa, mas nós somos alocados dentro do Instituto de Filosofia, porque o Instituto de Filosofia tem um departamento de filosofia do cinema, o que é muito interessante, que vem diretamente de uma relação daquilo que o Deleuze construiu, que são esses atos de filosofar com as imagens em movimento. Porque, na verdade, se a gente for pensar, a filosofia já era feita com a literatura. E agora, o que eles estão tentando pensar são, por exemplo, filosofias que trabalham com o tempo da projeção cinematográfica. Filosofias que trabalham com o agenciamento das telas. Então, tem gente que trabalha com documentários. Eu, no meu caso, na maioria das vezes, tenho trabalhado com ficção, né, que é aquilo que eu gosto mais de trabalhar. E o que eu tenho trabalhado mais é com animação japonesa e com ficções mais experimentais, nem tão experimentais assim, eu gosto de trabalhar muito David Lynch. Para os meus filmes, e não só nos meus filmes, mas na minha produção acadêmica, nos meus artigos, eu sempre tento partir da descrição. A questão toda é que eu acho que dentro do meio acadêmico, do film analysis, né, para você ser um filme scholar, a descrição por si só é insuficiente. Porque você descreve primeiro para poder interpretar. Você descreve primeiro para depois trazer os conceitos. E isso era um incômodo que eu tinha. Porque era como se descrever não fosse algo que pudesse existir por si só. Então, quando eu comecei a trabalhar com a ideia da descrição, eu queria pensar na potencialidade dessa insuficiência epistemológica. Porque é muito interessante a gente trabalhar com aquilo que é insuficiente quando você vai escrever um artigo. Então, como é que eu trago outras linhas de força, seja para um filme que eu vou fazer ou para um artigo que eu vou escrever, naquilo que deveria ser além do que aquilo é apenas, né? Então, é sempre muito tenso e é um trabalho de tentativa e erro, não tem uma fórmula. Então, assim, nos meus filmes eu faço muito isso. No livro tem os filmes que eu produzi durante a realização, assim. E, por exemplo, eu trabalho com os áudios da série de televisão que eu estava tentando interpretar. Aí eu uso o áudio ao invés de uma interpretação de conceito. E daí, naquilo que o debate vai provocar, a gente pode trazer Deleuze, Guattari, etc. Mas a tentativa é sempre fazer a descrição ser tão minuciosa ou tão interessante para que a gente consiga falar do conceito depois. E é tenso. Não vou dizer que é um caminho fácil, não é. E também não vou dizer que é um caminho que tem uma fórmula completamente construída, porque é isso, é tentativa e erro. Você está sempre no lugar de uma certa insegurança. Mas eu acho que quando eu propus a ideia da descrição enquanto um operador teórico e artístico, é porque é também tentar pensar que a construção de conceitos, a criação de conceitos é sempre um ato artístico, criativo. Então, é sempre tentativa e erro, é sempre ali um pouco aquela frase clichê do Beckett que é errar melhor. É uma insistência, e aí Deleuze e Guattari ensinou muito isso, uma insistência sempre muito positiva diante das respostas negativas que descrever incessantemente causa.
Oi, Lucas, boa tarde. Eu tenho uma pergunta que eu queria que você falasse um pouco mais disso que você chama de excesso, o excesso que está na internet, e sobre essa relação entre esse excesso e a descrição, né, comercial, né, produção criativa. Eu acho que no excesso, se a gente pensar, por exemplo, no excesso como lixo, né, ou como uma ruína, nós podemos escavar um pouco aquilo que não está tão bem observado, já interpretado, já colocado em lugares em que você sabe o que aquilo significa. Então, o excesso vem de algo que pode refutar ou recusar a estrutura da representação. Então, quando a gente, por exemplo, ouve alguém no consultório de psicanálise, o que tem no excesso daquela fala, ou daquele movimento da pessoa que está ali, que entra no seu consultório, etc., e que pode ser uma linha para uma outra possibilidade de semiotização. Então, é muito mais interessante a gente, às vezes, trabalhar com um excesso do que com um depuramento tão grande no primeiro momento. É preciso que o excesso primeiro apareça. Então, quando nós temos ali excesso de imagens ou excesso de fala, é importante porque é preciso que haja um excesso no início. Ou mesmo até quando é um excesso de recusa, quando é um excesso de incômodo, ou quando é um excesso de angústia. É importante a gente tentar ouvir pelo excesso, muitas vezes. E não é sempre assim que vai acontecer, né? Muitas vezes a gente tenta achar que primeiro a gente precisa depurar. Eu acho que num primeiro momento a gente precisa ir para o excesso. E aí do excesso a gente vai vendo para onde é que essas linhas vão abrindo. Então, eu acho que... Você tinha feito uma outra pergunta também depois, né? Sobre a relação da descrição com o excesso, né? Como é que você agencia, como é que você junta essas duas coisas, né? Porque, bom, eu também sou professora aqui e a gente tem uma dificuldade enorme de exercitar a descrição, né? Seja de imagens, seja de coisas, as pessoas ficam tentando saber o que significa é uma cadeira. Não, vamos lá, descrever esse objeto pelo que ele é, pela textura, enfim, qual que seja o modo de descrição, mas descrever. E é muito difícil descrever, né? E aí o excesso é aquilo que é exagerado, né? Que realmente sobra, né? A descrição falta, me parece, como um ato, e o excesso exagera, entope aquele lugar. Como é que se relaciona essa ideia da descrição com o excesso? Eu gosto muito da ideia de uma descrição que produz o excesso, de uma descrição que é muito palavrosa mesmo. É preciso que a descrição seja constante e que ela não necessariamente tenha um lugar que ela tem que chegar. Isso eu acho que é o primeiro passo diante de qualquer imagem em movimento. Assim. Mesmo que isso não seja feito com palavras, mesmo que isso seja feito com um ato de dança, ou com uma pintura, ou com um desenho, ou com um trabalho de montagem. Eu acho que isso também é descrição. A descrição é algo que vem da ordem de um agenciamento. E o agenciamento precisa trabalhar com o excesso nesse caso. Porque eu acho que o agenciamento precisa fazer que o excesso aconteça para que então ele consiga trabalhar. E eu acho que aí é não ter um lugar de chegada. Por isso que a associação livre na psicanálise é aquilo que a gente nunca pode esquecer, porque tudo que o Freud falou, a gente pode esquecer o Édipo, a gente pode esquecer muita coisa, mas a associação livre é aquilo que a gente precisa trazer. Então, quando alguém vai ver uma cadeira, a gente precisa pensar para além da ideia da cadeira. A gente precisa sair da ordem da representação de uma cadeira. A gente precisa deixar essa cadeira ser mais coisa do que só uma cadeira. Então, é o excesso que eu acho que traz aí um caminho para a gente construir algo novo, para a gente produzir uma diferença. Eu estou sempre muito interessado nisso. Né? É claro que se a gente for para um lugar que está preocupado em reproduções de cadeiras, vai querer que faça um manual de instruções de como é que você refaz cadeiras. Mas eu acho que dentro da arte, dentro das humanidades, a gente tem que estar interessado em
em outras cadeiras que estão dentro da própria cadeira. A multiplicidade que compõe a cadeira. Isso para mim é o importante. Assim. Tem mais alguma questão, gente? O Heitor vai fazer. Olá, Lucas, tudo bem? Você falou aí sobre o cinema da Chantal Akerman, e eu acho que não só o cinema da Chantal Akerman, mas eu acho que o cinema moderno, de uma maneira, é um cinema bastante, principalmente o cinema moderno europeu, né, um cinema bastante focado no silêncio, né, e nos gestos. E se existe hoje uma dificuldade muito grande de assistir qualquer filme um pouco mais silencioso, ou um cinema mais gestual do que necessariamente um cinema que o tempo inteiro está falando alguma coisa. E eu queria te perguntar como que você encara essa questão do gesto na contemporaneidade nas mídias, se você acha que houve um apagamento, de certa maneira, do gesto, ou se ele só mudou a face, enfim, de certa maneira. O que você acha disso? Eu não acho que tenha necessariamente apagado o gesto. Eu acho que esse gesto está em constante mutação. Nós que precisamos aqui nos colocar num lugar de tentar perceber que mutações são essas. O cinema ali da Chantal Akerman, eu acho que estava em constante relação, por exemplo, com o cinema do Michael Snow. Mas ela própria se incomodava com o excesso de intelectualização do Michael Snow. Então ela falava, olha, eu quero que o meu cinema possa ser numa forma mais estrutural, mas eu não quero abrir mão da ficção. Então, por exemplo, por isso que ela faz a Jeanne Dielman matar uma pessoa no final. Porque ela quer que, nesse cinema completamente cerebral, que seria esse cinema dos anos 70, de um cinema estruturado, ela quer que uma loucura da ficção apareça. Então, como é que a gente vai interpretar essa autora que não necessariamente está ali dentro de um enquadramento de gênero, ou seja, cinema experimental? É claro que ela está, mas ela é uma pessoa que faz cinema experimental que não abandona a ficção. Ela faz ficção, e ela quer uma ficção que tem uma morte. É muito interessante isso. Eu acho que hoje, num cinema que pode ser mais barulhento, num cinema que tem um outro tipo de montagem, nós temos que estar ali também atentos a tentar produzir nas nossas expressões palavras ou gestos nossos para que esses filmes possam existir. Eu acho que a categoria estética, pensando aqui na questão kantiana, tem que ser a possibilidade. Tem que ser que aqui, enquanto estudantes, doutores, professores, nós possamos fazer com que esses filmes continuem a existir, para que essas mutações continuem a trabalhar. Havia potência disso quando ninguém viu potência, por exemplo. Eu acho que, por isso que eu quis mostrar esse exemplo do core, porque eles estão a trabalhar com tudo que eles encontram. Eles são esses devoradores do Pac-Man da internet, que querem produzir com esse excesso. Isso é um gesto. E é um gesto experimental, que está em relação com a Akerman, apesar de ser muito diferente. Mais alguma questão você vai perguntar? Não? Do lado de cá tem mais alguma questão? Encerramos então? Tá bom? Bom, então eu queria agradecer, Lucas. Foi excelente a palestra, né? Eu acho muito pertinente o conjunto ali do evento, né? E trouxe outros elementos para o debate também, né? Especialmente talvez em relação ao contraponto a essa atenção contemporânea, né? Então, muito obrigado. E queria agradecer aos alunos pelo convite também e dar parabéns pelo evento, que está incrível, né?